Galvão. Isso eu já conversei muito com os setoristas. Aí ele volta em 93. Então, mas o que eu acho interessante é o Galvão hoje, pelo amor de Deus, hoje não, há 20 anos ele já é essa figura, mas há mais tempo. Eu sempre perguntei para Flávio Gomes, para o Lívio, pessoal da Fórmula 1, em que momento o Galvão deixou de ser narrador para virar o Galvão? Você tem essa... Eu acho assim... Quando você o substituiu, já era assim Não, então. uma figura ou era ainda um grande narrador? Eu acho que ele era um grande narrador. Ele já estava mostrando que a função de narrador poderia ser mais valorizada muito por causa dele, mas eu acho que ele ainda era ele era o primeiro narrador. Sim. Porque se você pegar, em 86, eles levaram o Osmar para fazer a Copa. Ele não fez a Copa como narrador da seleção. Em 88, ele já foi o narrador da Olimpíada. Em 90, o narrador da Copa. E aí ele sai. Eu acho que esse momento do Galvão passar de grande narrador para uma estrela do elenco é a volta. Porque os 3 títulos do Senna foram fundamentais. Lógico, você faz 3, a audiência era grande, ele ficou a voz daquilo. Ayrton Senna do Brasil. Claro. Porra, né? Sim. Por isso até que a comparação ia ser ingrata. E se você pega uma temporada E que o Senna, ganha tudo, sim. podia ser lindo. Se o Senna ganha 5 corridas, tudo vai no embalo, entendeu? Então eu acho que esse é o momento que ele vira uma estrela do elenco e, para nossa sorte, acaba puxando um pouco a graduação, a prateleira de todos os narradores. Interessante. E aí vem... depois você tem algumas narrações icônicas também, a do Rubinho e tudo mais. Como é que foi esse período pós-volta do Galvão? Até antes ali de 2002. Então, 92 ele fica fora, o Luiz Alfredo faz o final toda a sequência da temporada. Aí eu não lembro quando o Luiz Alfredo sai de novo, eu não lembro. Mas o Galvão volta em 93, aí o Galvão faz as corridas, faz a seleção e tal. Mas eu já estava mais ou menos na escala, entendeu? Então, quase sempre corrida que o Galvão não fazia, eu fazia. Passou aquele trauma lá de 92. Eu fiz corrida em 93, eu fiz... Em 94 eu fiz corrida. Eu lembro que a gente saiu do Canadá para ir para os Estados Unidos fazer a Copa. Sim. A corrida foi em Montreal, de Montreal que nós fomos para Dallas fazer a Copa do Mundo. Então eu continuei fazendo corrida rapidamente. Acho que a partir de 93, as que ele não fazia, eu já fazia. Entendeu? Nunca teve nada. E eu fui fazendo. Acho que que eu tenho muita dificuldade para lembrar as corridas. Assim, eu vou lembrar coisas que eu não... Eu lembro a corrida que o Schumacher bate em Silverstone e quebra a perna. Acho que eu estava fazendo. 99. Eu estava fazendo. Vitória do Rubinho no circuito, eu não me lembro se eu fiz, mas lembro... Acho que fiz em Indianápolis, se eu não me engano. Ele ganhou em Indianápolis, não ganhou? Depois que o daquela. Cede. Depois daquela. Pô, que eu lembro de ir para Indianápolis. Pô, nós fomos para a pista ver o tijolinho lá. A retribuição do... Hoje não, hoje sim é o contrário. Exato. Aí eu fui lá ver o tijolinho. Eu lembro de uma corrida que ele estava na Jordan ainda para ser pódio, cara. O carro dele quebrou na reta. Acho que foi na Hungria. Hungria. Ele ia ser pódio. O carro, aí ele falou, puta, te devo um pódio. O carro quebrou, coitado. Mas aí, assim, eu lembro dos meninos, tudo começaram a chegar. Lembro do Felipe chegando. Eu achava muito legal. E a equipe e os brasileiros que cobriam Fórmula 1 era uma delícia. Mas nós éramos em 15. Sério. Nós éramos em... Você chegou a pegar um montão? Eu peguei 4, 5. Pô, cara, da Globo. Era um narrador, um comentarista, um repórter. Aí lá tinha um câmera, tinha um produtor, minimamente isso. Um editor, minimamente meia dúzia. A PAN mandava 2. A Globo mandava 1 ou 2. A Bandeirantes mandava 1 ou 2. O Estado de Minas mandava 1. Rádio Gaúcha. Rádio Gaúcha mandava. O Jornal da Tarde mandava. O Estadão mandava. O Globo mandava. O JB mandava. A Folha mandava. Pô, a gente tinha dia que o jantar à noite era um jantar de 15, 16 caras. Era uma delícia.
Era uma delícia, entendeu? Mudou, mas era gostoso Mas pra aí caramba. me abre uma pergunta, que é, quando o grupo cresce, não que, que existam as facções. Mas por existe. exemplo, mas o meu grupo, por ser pequeno, ele era muito pequeno. Às vezes dá Aí pra vocês usar o estavam mesmo sempre carro. juntos, É né? isso. Essa coisa de facção. Você pegou alguma atenção e aqui não Claro. precisa nem entrar em nome, mas tipo, sair na sim. porrada. Não, na porrada, assim, por exemplo, teve um momento que havia uma crise na mídia impressa, né? Lívio, Fábio Seixas e Flavinho Gomes. Eles eram cordialmente colegas, entendeu? Mas eles não eram muito amigos. Hoje acho que não tem mais nessa. Os caras do rádio, na época o Nilson César cismou com o Luiz Fernando Lima. O Luiz Fernando, repórter da TV, e o Nilson, narrador da rádio. Você não sabia. Não, cismou porque o Luiz Fernando uma vez pediu para ele tirar o microfone e ficou bravo. Aí, Edgar e Nilson tinham. E as coisas iam acontecer. Mas tinha. É que assim, lógico que tinha, como em qualquer lugar. Claro. Cara que você gosta mais, você gosta menos, você fica mais. Às vezes eu não ficava nem com os caras da TV. Às vezes eu ficava com o Flavinho, com o Flávio e o Fábio. Mas o Fábio é depois, né? Sim. Porque teve Mariante, Sim. teve o Mário Andrada, Sim. Maír Pena. Teve um monte de cara que fazia. Quem fez muito foi Lívio, quase sempre. Flavinho, bastante. Porque aí o Flavinho entrou na Folha acho que quando o Mário foi pro JB. Acho que foi. Foi uma coisa assim. Mas era. Agora, sempre tem, né? Você gosta de briga, né? Não. Uma vez nós estávamos na Inglaterra, Grande Prêmio da Inglaterra. E o Ayrton a equipe dele inventou, que ele não ia mais dar entrevista individual para a rádio, nem coletiva. Porque era mais ou menos assim, né? Você ficava. Não tinha esse, como tem hoje, do cara ser obrigado a passar numa zona, tipo uma zona mista. Não tinha isso aí. Os caras iam para a porta do motorhome e ficavam lá esperando. Sim. Mar. Ficava lá esperando. E em todos era assim. Os caras da Alemanha iam pro motorhome do. O Schumacher estava começando, nem tinha. Os franceses com o Os Prost. franceses iam com o Prost. Aí tinha os italianos lá que iam lá com o Ferrari. Zanardi, com o Ferrari e tal e coisa. E a gente. Eu peguei. O Rubinho começou em 93, né? 93, acho que é a primeira temporada do Rubinho na Fórmula 1, 93, 94 e tal. O Ayrton lá, pô. O Piquet já começando a parar, o Piquet acho que para 92, 93. Tem um, acho. Não sei. Mas enfim, Popo Moreno, Gugelmin e tal, mas assim, a gente ficava lá na coisa. E aí o Ayrton contratou a Betise Assunção, que era uma jornalista. Já esteve aqui. É uma jornalista super competente, fez Folha e tal, e depois foi trabalhar com o Ayrton. Aí a Betise pegava, em vez do Ayrton, o Ayrton não dava então a entrevista para as rádios, ele dava entrevista para a televisão e ele gravava, ela fazia uma entrevista com ele e distribuía, na época, a popular fita cassete, e passava para os caras de rádio o que ele falou. Eu não sei o que deu naquele dia que alguém pegou antes, o Mário ainda estava fazendo. Eu sei que o Nilson cismou que a Betise passou primeiro para o Edgar, que estava na Bandeirantes, do que para ele. Sei lá. Aí à noite fomos jantar. Banbury, lembra? A cidadezinha do lado de Silvers. Um restaurante italianinho que eles iam todo ano e tal. Aí estava numa mesa. Eu não lembro se o Luiz Roberto estava, mas estamos numa mesa, eu, o Nilson e mais alguém. Eu acho que é o Luiz Roberto. Não tenho certeza. Olha o grupo. Eu, o Nilson e acho que o Luiz Roberto numa mesa. Eu acho que era o Luiz Roberto. 90 e pouco. O Luiz Roberto foi para a Globo em 97, isso é antes. Na mesa de trás, o Mário Andrada e o Edgar. E o Nilson começou. Porque a Betise tá soltando a fita antes. E ele fala baixo. De costa. Rapaz, o Edgar levantou. O que é que você tá falando? Porra, o Edgar fechou aquela cara, agarrou na cadeira e falou assim, levanta. Eu levei o Edgar pra fora. O Nilson ficou parecendo um lorde. Ele não se ele tivesse se mexido, ia ter porrada.